Queridos irmãos e irmãs, celebramos então o segundo dia da Semana Santa do Natal, acendendo esta segunda vela destas antífonas que nos preparam para a celebração da solenidade do Natal do Senhor. Ouvimos o profeta Jeremias na primeira leitura com essa profecia de que Deus faria nascer um descendente de Davi, e este então ia reinar como rei sábio, que faria valer a justiça e a retidão, vindo justamente então da tribo de Judá, a tribo justamente de Davi. E nós vemos esse cumprimento então em Jesus, não evidentemente como era a expectativa de muitos, com aquela mentalidade de um rei poderoso aos olhos do mundo, mas o Messias manso, humilde, o servo sofredor. E hoje no Evangelho, continuando o Evangelho ontem proclamado, ontem a genealogia de Jesus, hoje nós vemos na versão de Mateus como foi a concepção de Jesus, essa concepção virginal, a partir da Virgem Maria e na perspectiva de São José. Enquanto Lucas privilegia o nascimento de Jesus na perspectiva da Virgem Maria, Mateus mostra o nascimento de Jesus na perspectiva de São José. E nós estamos exatamente no ano de São José, há pouco proclamado pelo Papa Francisco, desde 8 de dezembro de 2020 até o próximo 8 de dezembro de 2021. O Papa Francisco nos brindou com uma carta, justamente falando deste ano de São José, uma carta pequena, mas muito bela, muito terna, e que sublinha São José e a sua paternidade com várias expressões: pai de ternura, pai de obediência, pai do acolhimento, pai do silêncio, e que vale a pena ser meditada e lida, especialmente pelos pais também, porque há toda uma apresentação da paternidade segundo o olhar de Deus a partir da missão e da vocação de São José. Então Mateus narra a origem de Jesus, mostrando que Maria, que estava já prometida em casamento a José, antes de viverem juntos, ficou grávida pela ação do Espírito Santo. Mateus vai sublinhar que se cumpria aquela outra profecia, aí de Isaías, de que a Virgem conceberia e daria à luz um filho que seria chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. Então, logo no início do Evangelho de Mateus, nós temos essa figura do Emanuel, como encontraremos também essa expressão lá no final do Evangelho de Mateus, quando o Cristo ressuscitado envia os seus discípulos em missão e diz que pregasse o Evangelho a toda criatura, e ele diz: eis que estarei convosco todos os dias até o final dos tempos. É o Emanuel, é o Deus conosco, que está sempre presente na nossa vida. Mas hoje nós vemos um pouco esse drama vivido por São José, um homem justo, como diz o Evangelho de Mateus. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Ora, se Maria está grávida antes deles coabitarem, é claro que isso seria motivo de muitas interrogações, e José, abandonando Maria, ele assumiria assim a responsabilidade, não expunha Maria. Também ele sabia da virtude de Maria, e sabendo então que era algo grande, ele achava que devia se afastar. Enquanto José então pensa nisso, ele é avisado em sonho pelo anjo do Senhor sobre aquilo que tinha acontecido. É interessante que na vida de São José são 4 sonhos em que Deus se manifesta a ele.
Nós não conhecemos nenhuma palavra de São José. Os evangelhos, que são nossa fonte sobre São José, não narram uma palavra sequer de São José. É o homem do silêncio, é o homem da obediência, é o homem da adesão total ao projeto de Deus. Enquanto José pensava nisso, em abandonar Maria em segredo, o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. A concepção virginal de Jesus é um sinal claro da origem divina de Jesus. Deus poderia providenciar a encarnação do seu Filho de outra forma, mas Ele quis assim, evidenciando a origem divina de Jesus. Se por um lado, então, Jesus é filho de Maria, né, como nós ouvimos, inclusive, no final da genealogia ontem, né, de José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, né? Então, Jesus nasce de Maria e não de José, como nós ouvimos ontem na genealogia. E hoje, José, então, é informado de que ela daria à luz um filho, e ele, José, lhe daria o nome de Jesus, que significa o Senhor salva, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Ou seja, José é o pai legal de Jesus. José oferece a Jesus essa paternidade por adoção e a paternidade legal, então ligando-o assim à descendência de Davi. E termina em Mateus dizendo que tudo isso aconteceu para se cumprir aquela profecia de Isaías. E quando José acorda, aí que é o mais impressionante, ele faz conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceita Maria como sua esposa. É um homem que acorda do sonho e é totalmente adesão, acolhimento ao projeto de Deus. Nós podemos imaginar, José tinha seus sonhos, não só esse sonho, mas de ter uma família, digamos assim, como tantos outros. Ele que se encantara pela Virgem Maria, certamente pensou em ter vários filhos com a Virgem Maria, e uma família naturalmente fiel, obediente à palavra de Deus, já que era um homem justo. Mas Deus entra de tal forma na vida de José, que ele é eleito, assim como Maria foi eleita para ser a mãe, né? Ele é eleito para ser o pai adotivo de Jesus, o pai do Filho de Deus que entrou nesse mundo. Não era o plano dele, embora o plano dele fosse bom, mas era algo muito maior, né? E que ele então acolhe. Nós vamos vendo então como o mistério da encarnação do Filho de Deus se dá na história, modificando às vezes os nossos planos, os nossos sonhos, mesmo aqueles planos que são bons, porque Deus faz outros que são melhores, mas depende da nossa acolhida. E José foi totalmente sim, neste silêncio, nesse acolhimento, e aceita Maria como sua esposa. Que São José, cujo ano estamos celebrando, porque, como lembrava o Papa Francisco, são 150 anos da proclamação pelo beato Papa Pio IX de São José como patrono da Igreja Católica, guardião da Igreja Católica. Foi no ano de 1870, no dia 8 de dezembro de 1870, que o beato Pio IX proclamou São José como patrono da Igreja. Então, comemorando esses 150 anos, nós também vamos celebrar esse ano de José, em que nós devemos ver as virtudes deste homem, da obediência, da humildade, desse cuidado com Maria e com o seu filho, né? Com Jesus. Nós também devemos ser cuidadores de Maria e de Jesus, e portanto, como José, cuidadores da igreja, pessoas que são amantes da igreja, pessoas que vivem nos sacramentos da igreja, celebrando esses sacramentos, cuidadores dos pequenos, dos pobres. São José para nós é uma grande inspiração na fé
e na missão. Que Ele interceda por nós, para que ao nos prepararmos para o Natal do Senhor, e cantando essa segunda antífona, invocando o Adonai, o guia de Israel, o Senhor, nós possamos acolher em nossas vidas a nossa missão, a nossa vocação, para que Jesus e a sua mãe possam estar presentes na vida da igreja, na vida da humanidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.